Obrigado por esse convite tão especial, estar com vocês aqui no último domingo de 2024. Foi até um ajuste de agendas e graças a Deus pela compreensão do pastor, a gente está aqui de férias e aí aproveitamos esse momento para a gente poder falar um pouco sobre fé e ciência nessa manhã. Quantos aqui já leram ou sabem dessa história do livro Biblioquímica? Só para eu ter uma ideia aqui, nunca falou, esse cara, não, né? Ótimo, maravilha. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá para vocês conseguirem ver algumas imagens que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu queria que você abrisse, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 42. E a gente vai viajar na palavra hoje, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu queria já marcar com vocês aqui Gênesis 42, versículo 1. Imagina essa passagem agora, Jacó conversando com seus filhos. Ele disse assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que está olhando aí para o outro? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos ali, para que vivamos e não morramos. E o que isso tem a ver com fé e ciência? A Bíblia está totalmente entrelaçada em princípios naturais e sobrenaturais ao mesmo tempo. A partir de um sonho, Faraó chama José. José vem com a estratégia de falar: olha, daqui 7 anos é momento de muita fartura, mas a gente vai passar 7 anos de muita pobreza. Então vamos bolar estratégias para a gente conseguir armazenar o quê? Trigo. E armazenar trigo durante 7 anos não é tão fácil. Precisou usar estratégias de colocar isso em silos, em locais onde não houvesse o crescimento microbiológico para poder destruir o trigo. Veja que José usa então de recursos que não havia milagre, mas sim uma estratégia da ciência para que as pessoas pudessem ser alimentadas ao longo de 7 anos de inanição, de falta. E é isso aqui que Jacó fala: olha, tem comida para gente. Não vai ser só finger foods não, aqui vai ser né? Vai ser muito mais farto, trazendo então soluções. A Bíblia está cercada de momentos sim sobrenaturais, mas está também cercada de muita coisa que fala sobre ciência. A palavra ciência do latim quer dizer conhecimento, scientia. E em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e também da ciência. E é um equívoco achar então que essas duas coisas caminham de forma independente. E é nessa viagem então que eu quero trazer com vocês, se for possível, não sei se está filmando, acho que é por isso, né? Por conta da luz, algumas coisas que vocês pudessem ver melhor se tivesse apagado. Mas se é a gravação, eu vou ficar tranquilo. Mas diz ali em 2 Coríntios 3,5, de que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem o tempo todo de Deus. Princípios espirituais estão na palavra, sim, mas a gente deve valorizar demais o conhecimento. Isso não é um princípio de uma região de Portugal, ou apenas dos Estados Unidos ou do Brasil. Todo mundo deve lançar mão de conhecer mais as coisas. Aqui está a minha carreira como cientista. Talvez estejam perguntando: mas o Tiago não é pastor? Fiz seminário teológico, mas a minha função é estar nas universidades e não tenho dúvida de que Deus me colocou ali para ser um missionário. Então, usar da estratégia da ciência para também motivar muitos jovens que se escondem nas universidades. Muitos daqueles que passam no 4º, 5º período e o último culto que ele participa é o de formatura, pastor. As estatísticas no Brasil mostram cerca de 70% dos jovens que entram nas universidades cristãos, eles largam, abandonam o evangelho. E isso a gente não sonha. Eu trouxe aqui um relato que é estarrecedor. Até 1900, o número de cristãos no norte do mundo era bem maior. E isso inverteu em 2020. A Europa agora está sendo reevangelizada. Por quem? Por quem? Aquela que ela deu alimento espiritual. Olha a coisa agora voltando. Então eram 7 anos de fartura e 7 anos também de inanição. Mas esse amor pela região da Europa também perpassa por nós brasileiros.
E é assim que o evangelho tem que ser distribuído. Eu tenho aqui um testemunho para vocês. Esse aqui foi meu orientador durante o meu mestrado e doutorado, espanhol. Foi para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial. Foi no navio e era agnóstico. Hoje, batizado e assumindo, sou cristão. Mora no Brasil, então, que coisa linda poder compartilhar comigo da ciência, mas eu falar para ele, o dono da ciência é um só. E ele inclusive fez o prefácio do meu livro. O prefácio feito por um indivíduo que era agnóstico, se batiza e fala, hoje sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, nessa ideia de falar do livro Biblioquímica, eu quero trazer para vocês algumas passagens que estão no livro, mas a gente agora caminhar valorizando cada vez mais o poder da palavra do Senhor. Há mais ou menos 3 meses nós participamos de um congresso lá no Espírito Santo, e um pastor disse uma coisa que me emocionou muito. Ele falou assim, Jesus foi o homem que fez uma costura do céu com a terra. E aquilo ficou viajando na minha cabeça, e logo depois o nosso pastor assumiu o microfone e ele continuou, ele dizendo, se Jesus é esse grande alfaiate que faz a costura do céu com a terra, a igreja é a linha. E eu fiquei imaginando de que cor seria essa linha. Eu falei, não tem dúvida, é uma cor vermelho carmesim, pelo sangue dele. E eu cheguei em casa correndo e fui lá na inteligência artificial e tentei elaborar uma imagem que pudesse representar isso. E não é essa a ideia. A gente tem que imaginar que nós fazemos parte, nós somos co-herdeiros dessa continuidade. Isso está lá em Hebreus 3,14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nós fazemos parte dessa história. Talvez você como missionário em muitos países, você andando pelas ruas, você no seu trabalho, você na escola, você na faculdade. A universidade quer dizer universitas, a união de ideias, onde o cristão não pode se calar. Até porque tudo aquilo que a gente constrói na vida são meros buquês que nós recebemos como... Quem lembra dessa série? Lembra do momento, professor Girafales? O que diz lá no versículo? Dona Florinda, que milagre o Senhor por aqui, não quer entrar para tomar uma xícara de... Mas perceba que Dona Florinda fica com os olhos fitos em quem? No professor Girafales. Ela olha para o noivo, o buquê é apenas um detalhe, ela sente o cheiro e convida o noivo para entrar. O que eu quero trazer como conexão é todo o presente que Deus nos dá. Quantos aqui estão almejando a universidade ou já estão dentro das faculdades? Imagine com você que isso é um mero buquê, porque o noivo não pode ser esquecido. A nossa palavra de hoje vai ter 3 grupos de abordagem. O primeiro é para falar daquele que fala, sou crente e não sei porque que eu estou aqui hoje. Porque assim, Deus já me salvou através de Jesus, está tudo certo. Então está aqui, os crentes para darem razões da sua fé. É apologética, é defender aquilo que você acredita. Mas eu posso ter um grupo que é cético. Um grupo que ele está aberto à verdade, mas ele ainda não entende muito bem. Ou então alguns que são não cristãos e que colocam obstáculos intelectuais diante da fé. Esse a gente vai ter que conversar um pouquinho mais de perto. Que é aquele que fala, eu tenho certas dúvidas aí a respeito da criação, algumas coisas. Muito bem, então quando você remove essa escama, ele entende o sangue de Cristo, o grande poder que ele tem. Se você acha então que ciência e fé são totalmente incompatíveis, isso é um erro absurdo. Até porque nas 10 primeiras universidades do mundo, eu coloquei aqui a lista, as 7 primeiras nasceram de cristãos que falaram, nós precisamos conhecer mais as coisas. Pega aí a lista, Oxford, Stanford, MIT, Harvard. O nome Harvard é em homenagem a um pastor chamado John Harvard, que teve tuberculose, morreu muito cedo. E no seu testamento doou todos os seus livros e metade dos seus bens para fundar a primeira biblioteca de Boston. E que história é essa de que o cristão, ele é um ser tapado, que não quer conhecimento? Isso é um grande paradoxo. A evolução da ciência passou sim por muitas pessoas que
se não fundaram, usufruíram do benefício de um cristão que fundou. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui tem Instagram? Quantos aqui tem um computador com Microsoft em casa também? Né? Bill Gates e Mark Zuckerberg estudaram em Harvard. Então, de forma direta ou indireta, tem pessoas sendo beneficiadas por pessoas que foram sal dessa terra. A ciência, ela perpassa por dois caminhos. Ela passa por experiências, por coleta de dados, por descobertas, observações, a gente testa, mas no fundo a gente precisa interpretar esses dados. E a Bíblia também está lotada de experiências e coletas de dados. Muitas vezes a ciência, por ser mal interpretada, que é o assunto do segundo andar, traz vieses para uma nova geração, tentando colocar um embaçamento no papel de Deus na sociedade. Isso é um grande engano. A gente tem que lembrar que todo local que a gente vai e tem chance de expor a nossa ideia, nós temos areópagos, como Paulo fez. Paulo chega em Atenas, incomodado por ver tantas pessoas se perdendo, ele escolhe um momento e diz aqui: ei, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando tem nome. Esse ser, ele cedeu para vocês a respiração e a vida. É interessante a gente passar séculos e perceber que a formação de um sistema respiratório e do ar que você respira não tem nenhum papel de uma explosão. Não há nada na ciência que explique dessa maneira. Puxa fundo agora comigo o ar, vem, puxa. Você está entrando em contato com cerca de 79% de nitrogênio, quase 21% de oxigênio e 1% de outros gases. É uma mistura perfeita que a gente não consegue fazer de uma forma fácil em laboratório. Eu aposto que quando eu digo isso para você, quando você ler Salmo 150, que diz que todo ser que respira, louve ao Senhor, faz toda a diferença. Porque o que você pega não é teu, e o que você devolve também não é teu. Você é apenas um mero coadjuvante, erva, pó, e sabe então da sua limitação, que você só é alguém por conta da misericórdia de Deus. Então, meio a esse areópago, assim como Paulo, ao longo dos séculos nós tivemos vários que defendiam também a fé. Francis Bacon, Kepler, Isaac Newton, Pasteur, meu Deus, pessoas que foram fundamentais no avanço da ciência, mas eram cristãos. Inclusive Pasteur, esse francês, ele fala um pouco sobre a famosa geração espontânea. Eu quero passear na Bíblia agora com vocês e ver grandes verdades que muitos professores não contam nem para os seus filhos. E às vezes passa essa ideia de que o Big Bang é muito mais coerente. Então vamos lá, sobre essa história de Pasteur. Eu vou guardar um pouquinho, eu quero mostrar no início uma passagem lá de Gênesis e de Lucas. Gênesis e Lucas contando uma história parecida, que é sobre o ato da circuncisão. Se você pegar lá no livro de Gênesis, conta de que o menino Isaac foi circuncidado no 8º dia. O costume dos judeus também era ser circuncidado no 8º, assim como o próprio Jesus, quando foi apresentado no templo. E eu fiquei me perguntando, como pesquisador, por que 8 dias? Quem aqui tem bebê pequeno? Filho pequeno? Tem aqui. Qual o nome dele? Natanael. E tem um menorzinho, você falou. Quando ele nasceu, certamente também em Portugal, ele recebeu uma injeção que talvez você nem saiba. É chamada vitamina K. Ou recebe por via intramuscular ou subcutânea. É engraçado que as vitaminas são conhecidas por A, B, C, D, E. Não tem vitamina F. Não tem. G, H. Na verdade, eu estou tomando vitamina J. Já viu? Aí pula para K. K, a letra K, é em homenagem a uma palavra dinamarquesa que é coagulation, ou do alemão, coagulação. Coagulação. É a única vitamina que batiza a sua letra pela sua função biológica. Todo bebê, quando nasce, recebe vitamina K para não correr o risco de sangramentos. Inclusive, isso está em protocolos até mesmo da Europa. Esse aqui eu trouxe recentemente aqui, de Portugal. O
presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, escrevendo o fato de que quando eu suplemento, eu evito muito fácil a chance de sangramentos. Só que na época de Abraão não tinha hospital português. E aí vem a pergunta: se eu não der a vitamina K no músculo de Isaac, quanto tempo ele vai levar para poder adquirir essa vitamina pela amamentação de sua mamãe Sara? A literatura mostra isso de forma clara. Isso leva aproximadamente, olha aqui, a clássica forma de deficiência se apresenta entre o 1º e o 7º dia. A falta da vitamina K acontece em uma semana. Então por que Deus orienta o ato da circuncisão, a cirurgia no 8º dia? Para que não corresse o risco de sangramentos e o filho da promessa sofresse ali com a perda de sangue. O que a gente aprende com esse fato? De que nem tudo que Deus possa explicar para você, você precisa entender os detalhes para poder obedecer. Se Deus orienta, obedeça. Fico imaginando essa conversa hoje de Deus com Abraão. Falou: poxa Deus, por que lá o 8º? Rapaz, lá no futuro vão descobrir um negócio aí que eu produzi, chamado vitamina, eles que vão dar esse nome, vitamina K, enfim. Mas a gente vai construindo as peças ao longo da vida. E talvez vamos chegar ao céu com muitas lacunas desse quebra-cabeça, ainda que não vão estar totalmente preenchidos. Mas eu sei qual é a capa final. A capa final se chama cruz, com o sangue precioso que desceu sobre mim e sobre você. Não queira entender todos os detalhes da vida, porque ninguém desse mundo vai dominar 100%, mesmo aquilo que seja da sua especialidade. Olha que coisa. Quer ver um exemplo? Alguém aqui é da área médica? Alguém aqui da área médica? Não? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar o seu exemplo. Maridão, cadê? Estava cantando. Beleza. Você é parente do seu marido? Não. Você é prima dele? É verdade, mas ela é... Peguei o exemplo errado. Você é prima de 2º grau? Ah, é longe, tá. Enfim. Se você precisar de um rim, provavelmente ele não vai perguntar se você tem um primo de 3º grau em Portugal. Vai te perguntar se você tem irmãos, se tem pais, certo? Mas o interessante é que o filhote tem pedaços do rim do seu maridão. E durante 9 meses, você tolerou esse tecido diferente no seu ventre. Até hoje, a área da obstetrícia, da medicina, não explica em detalhes como que uma mulher tolera um tecido que não é dela. Quando você abre então o Salmo 139 e vê quando Davi diz assim: eis que de uma forma terrível eu fui formado. Esse terrível do hebraico é maravilhoso. Porque a gente se acostuma com a história das 40 semanas, de que vai nascer. Porque a gente vê tantas vezes e acha que isso é um evento natural. Não é não. Ele é sobrenatural, porque tinha tudo para dar errado. E a palavra nos garante bênção, sonhos, saúde, vida. O nosso papel então é curtir o momento e já desfrutar do céu daqui, mesmo não sendo cidadãos desse mundo, né? Outra passagem que me chama a atenção está lá em Apocalipse 4:11, quando diz: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste o quê? Todas, e por tua vontade são e foram criadas. Tem até um hino. Quem é da Igreja Batista lembra de um hino que dizia assim, ó: tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque tu criaste, sim, todas as coisas, Senhor,
por tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor. Quantas vezes eu cantei esse hino, confesso, com meus 15, 16 anos, mas chegava na segunda-feira, eu assistia a aula de biologia, onde a professora dizia que numa explosão nós somos formados. Não existe essa divisão. Quem mostrou que isso não faz sentido, de que a gente foi formado de uma forma espontânea, foi Pasteur, que faz um experimento, coloca dentro de um caldo de carne aqui calor, e até hoje, o mesmo balão que Pasteur fez, não houve crescimento de nenhum micro-organismo. Ele estabelece a ideia do aquecimento para não gerar mais vida. Você quando compra hoje um leite no supermercado, na Mercadona, é aqui, Mercadona? Ou Pingo Doce, é isso? Estou aprendendo, não é Pingo Douro não, né? Minha irmã ficou rindo de mim que eu falei Pingo Douro. Pingo Douro é o salgadinho. Então, o leite, ele é leite o quê? Eu vou trocar esse nome, não vou falar mais leite pasteurizado não. Porque a gente dá homenagem a Pasteur, que aqueceu o alimento para que não crescesse micro-organismo. Mas eu acho que no lugar de leite pasteurizado, deveria se chamar leite mosaizado. E por que mosaizado? O maná, se você abrir no livro de Êxodo, Deus mandava o maná de segunda a sexta, mas no sábado não mandava maná. E aí o pessoal chegou para Moisés e falou assim: Moisés, sábado não tem maná, a gente pode guardar o maná de sexta para comer no sábado? Igual as festinhas, se tiver aqui finger foods, e sobrar alguma coisinha, vai levar para casa para comer depois. E qual foi a orientação de Moisés? Olha, vocês até podem comer o maná de sexta, só que vocês vão, olha isso, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Êxodo 16, 23, 24. O estabelecimento do aquecimento, para que não houvesse a contaminação, o estragar do alimento, está num princípio também bíblico, e não de Pasteur do século XIX. É por isso que a Bíblia diz, o pastor Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É interessante. Então no meu livro, eu tenho um capítulo dedicado para isso, para dizer que nós precisamos revisitar a história e homenagear nos livros de microbiologia, não apenas Pasteur, mas alguém que falou isso antes mesmo de Cristo, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Sem microscópio, sem a ideia de que no ar tinha micro-organismos. Veja que no trecho ainda se fala sobre algum ser que ainda não era visto, mas foi classificado ali como bicho. A Bíblia é antiga, não fala nem de bactéria e vírus. Gente, a palavra bactéria não tem nem 200 anos. Vírus nem se fala, não tem também 200. Ontem a gente foi aqui visitar em Porto uma igreja de 1600, foi o quê? 22? Em Aveiro? Imagina, em 1622 ninguém imaginava nada de micro-organismos. Então precisamos ser mais vigilantes. Quando alguém vem com um argumento, e você na forma doce, sempre explicar com mansidão, como diz em 1 Pedro 3,15, mansidão, a fé que há no seu coração. Essa cena me encanta, porque fala também de um europeu, que observava os partos na Europa. Os partos que aconteciam com as parteiras tinham sucesso, mas o parto que acontecia nos hospitais, 30% das mulheres morriam junto com seus filhos. E aí ele começou a ficar incomodado com isso. Detalhe, sabe qual época? 1845 por aí. Ou seja, o Brasil já era independente de Portugal. Esse cara começou a olhar e falou assim: mas engraçado, mas que coisa. Essas mulheres estão tendo mais sucesso que os médicos. E os médicos diziam o seguinte: eu não estou entendendo por quê.
Isso faz parte de uma febre puerperal. Febre puerperal é algo normal com as mulheres, vai morrer mesmo 30%. Mas ele percebia um detalhe: os médicos saíam das salas de autópsia com a mão suja de cadáver e iam fazer os partos, sem lavar as mãos. Este médico, chamado de Semmelweis, repete o nome, Semmelweis, um austríaco, começa a perceber, falou: lava a mão. Vocês acreditam que os médicos diziam: para que lavar a mão? Não precisa. Ele levou cerca de 20 anos para convencer a equipe do hospital que ele trabalhava de que valeria a pena lavar as mãos. Inclusive, este selo é uma das homenagens, selo de carta, que se faz a Semmelweis na Europa há tanto tempo. Quem lembra aqui da área da enfermagem, que é um símbolo de uma lâmpada, também homenageia uma mulher chamada Florence Nightingale, que também estabeleceu a lavagem das mãos. Gente, eu estou falando do século XIX. E a Bíblia já fala sobre lavagem das mãos há muito tempo. Os princípios das leis sanitárias que a gente viu de forma tão forte na pandemia, são princípios bíblicos. Lavar as mãos, não tocar no cadáver, e saneamento básico, enterrar as fezes. Eu hoje de manhã fiz questão de ver qual era a taxa de saneamento básico em Portugal. Vocês têm ideia? 85%. No Brasil, não passa de 60% em qualquer região. O acesso à água potável em Portugal é de 96%. O Brasil não chega nem perto disso. O que eu quero dizer é que quando a gente favorece o bom controle das fezes, urina e companhia, a chance de contaminações é bem menor. O uso de antibióticos, de medicamentos para vermes. Eu tenho certeza que aqui vocês devem ouvir com mais raridade albendazol, tomar Anita. Não é uma realidade. Por quê? Eu estou tratando a base do problema, que é o princípio da prevenção com saneamento básico, um princípio também bíblico. Bom, outra passagem, infelizmente desconfigurou, mas em Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A primeira parte do versículo parece ser fácil de interpretar o que Salomão nos disse. É bom, né? Ser um coração alegre, né? Agora, o que é um coração abatido secar o osso? Eu queria lembrar um princípio de alguém que está abatido na Bíblia. E é um princípio que pode acontecer comigo e com você, e também com muitas pessoas que andaram tete a tete com Deus, como o próprio profeta. Temos aqui Elias. Elias, que logo depois da luta, da grande vitória, corre para ficar debaixo de um zimbro. E lê comigo agora. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Depois, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Talvez você já tenha lido várias vezes essa passagem, mas o que me encanta é a gente abrir uma revista da área de medicina, a Lancet, e ela explica de uma forma muito fácil para médicos como falar que a pessoa está com depressão. Porque não tem um exame igual de sangue para falar: sua glicose está alta, você tem diabetes, sua pressão está alta, você é hipertenso. Quais são as características para dizer que alguém está depressivo? A soma de alguns comportamentos. E vê se você vê na soma aqui o que aconteceu com Elias. Primeiro, humor deprimido. Estava ou não? Anedonia. Anedonia é a ausência de prazeres externos. Nada para ele tem graça. Está tudo cinza. É o que está ali? Inutilidade ou então culpa. Ele mesmo pedindo a morte. Ideação? Suicídio. Olha que coisa. Fadiga, queda de energia, alteração do sono. Ele come e dorme de novo. Veja. Alteração do apetite.
perda da concentração e também retardo psicomotor ou agitação. Detalhe que esse artigo científico é de 2018. Então alguns ainda falarem de que o processo de depressão, de ansiedade, é um processo que não é de um cristão. Calma lá. Assim como a gente pode fazer uso de óculos para poder corrigir uma miopia, um astigmatismo, pode ser necessário também o uso de medicamentos para correções também de comportamento. É claro que os fármacos não são a muleta única para esse processo. O envolvimento a ação da igreja com esse grupo, ela é fundamental. Vou contar uma notícia fresquinha aqui para vocês. Nosso grupo de pesquisa no Espírito Santo começou a tratar pessoas com depressão, com sertralina, e não tinham boa resposta com ela sozinha. A inclusão de um tipo de iogurte que vocês têm aqui em Portugal com frequência, que é o kefir, potencializou a ação antidepressiva. Onde eu quero chegar? É que nem sempre o medicamento é a única solução para o tratamento da depressão. Envolve terapia cognitivo-comportamental, trabalho de grupo, oração, música, tudo isso está envolvido. Então, na ideia de secar os ossos, quem está com depressão, angustiado, muita luta, nós liberamos um hormônio. Esse hormônio ganhou muita fama nos últimos 10 anos, no Brasil e também na Europa. É chamado cortisol. Quem nunca ouviu falar? Hein? Fulano está estressado? Ai, meu cortisol tá alto. Calma, cortisol é um presente de Deus para mim e para você. Imagina um bichinho aqui, de Braga, que acordou nesse frio. Você em casa tem uma geladeira para abrir e comer. Agora imagina um bichinho que acordou e falou assim: e agora? Vou atrás da minha caça, depois de 6 horas dormindo nesse frio. Ele libera cortisol para subir o açúcar dele do sangue. Se ele tiver que entrar em luta com alguém, ele não vai ter dor, não vai ter uma inflamação importante. Então, o cortisol não pode ser demonizado. O seu problema é o seu excesso. Se a gente liberar muito ao longo do dia, aí nós vamos ter algumas consequências, como o aumento da descalcificação do osso. Conseguiu agora fazer uma conexão com o versículo? O espírito abatido seca até os ossos. Perceba que a literatura mostra essa conexão da depressão, do estresse crônico, ligada à rarefação óssea. Estudos mostrando uma relação da depressão com a osteoporose. Tem gente achando que está deixando o osso fraquinho porque está faltando vitamina D, está faltando cálcio, mas pode ser algo também comportamental, escrito 800 anos antes de Cristo, por Salomão. Aliás, um osso, ele pode ter o seu esfarelamento, ou ele pode ficar mole. Como é que eu deixo um osso ficar assim mole? Se eu colocar ele meio ácido. Até mesmo se você pegar um osso de galinha, pega aí o osso de hoje que você vai comer, talvez alguém vai comer algum alimento que tenha osso, coloca num copo de Coca-Cola e deixa aí 2, 3 dias. Você vai ver que esse osso fica molinho, porque a Coca-Cola é muito ácida, então ela descalcifica o osso. Mas se eu tirar o colágeno do osso, ele esfarela. Ou seja, o osso só é robusto por conta de uma associação do cálcio com o colágeno. Tiago, onde você quer chegar? Vai me falar que a Bíblia fala sobre colágeno? Fala. E eu me lembro a primeira vez, pastor, quando eu estava estudando bioquímica, eu comecei a chorar no meio da noite, sozinho, de estar estudando um livro de bioquímica e lembrando da Bíblia. Porque dizia assim o livro, vou representar o que está lá no livro, tá? O colágeno é uma proteína formada de 3 fitas que estão totalmente entrelaçadas, e ela é mais resistente do que um cabo de aço em relação à sua espessura. Isso me remeteu, olha a importância do jovem ter a palavra no seu coração. Há uma passagem de Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, a nível molecular, Deus também fala
isso que eu falei não é só algo metafórico. Na prática, é verdade. A palavra colágeno, se a gente partir no meio, cola mesmo, adesão. Geno, origem. Então é verdade que o colágeno ajuda a colar, que o colágeno dá resistência, dá sustância, é verdade. E a Bíblia está repleta de casos onde mostra que o colágeno é realmente forte. Como Davi mata Golias? O primeiro golpe foi na pedrada, depois foi a espada. Mas para matar, Davi não jogou a pedra com o braço. Jogou usando o quê? A funda era feita de quê? De couro. E o que tem no couro? Colágeno. Como é que Sansão matou 1000 homens? Que arma que ele usou? Uma bazuca? Como é que diz lá no livro de Samuel? Hein? Ele usa uma queixada de... Detalhe que a Bíblia fala, queixada de jumenta fresca. Ele usa esse termo. E o de que tem no osso? Além do cálcio, contém colágeno. Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres. O que é um odre? Um odre é feito por retirada das vísceras de um animal, fica depois só a capa de fora, que é de couro, e vira uma bolsa. Nós tivemos o privilégio de morar um tempinho em Santiago de Compostela, na Espanha, e lá tem um museu chamado Museu Galego, vale a pena vocês visitarem. E lá tem o odre para você mostrar para os seus filhos. Porque muitas vezes a Bíblia, ela não é bem explicitada para essa geração, porque ela ainda não entende os processos da época. Eu preciso colocar na linguagem para falar para o meu filho o que é um jugo, o que é um odre, para fazer sentido na sua cabeça. Quando eu vejo então que o vinho novo não cabe dentro de um odre velho, é porque ele vai contaminar. Se contaminar, vai produzir gases, e o odre ele vai explodir, ele vai rasgar. No Velho Testamento, também é contado de que a presença de Deus era levada pela arca, e havia uma cobertura sobre a arca, que era feito por pele de texugos. O que é texugo? Texugo era um tipo de furão. Esses animais eram sacrificados, a pele então era usada para poder cobrir a presença de Deus. De que é feita a pele? Colágeno. A pele cobrindo a presença de Deus. E hoje é diferente? Hoje não é pele de texugo, mas é pele de Sandro, de Marcelo, de Leslie, de Tiago, da Joana. É seu. E a tua pele recobre a presença de Deus, porque você e eu somos o quê? Templos do Espírito Santo, como diz Coríntios 3,16. Eu estou caminhando para o fim, mas quero que você esteja comigo aqui, estabelecendo a ideia do Criador e a criação. Saber que tudo que a gente desfruta nessa terra é presente dele, e a reverência é somente para ele. Eu me lembro de uma passagem onde eu estava com a minha filha, aqui está por trás da imagem, mas foi em Verona, e a gente foi visitar a região lá de Romeu e Julieta. Milhares de pessoas se degladiando para poder tirar uma foto com Julieta, um busto, e o detalhe, tem que pegar na mama direita para dar sorte. Então a mama dela chega a ser, uma é dourada, outra não é? E na hora de ir embora, eu encontro o busto bem menor, e as pessoas passavam por ele e eu de repente falei, filha, espera aí um pouquinho. Ela falou, o que foi, pai? Eu falei, aqui tem uma coisa aqui importante para a gente pensar, porque esse busto é de Shakespeare, é de quem escreveu Romeu e Julieta. A criatura sendo adorada e o Criador sendo esquecido. Em Romanos 1,20 diz a mesma coisa. Paulo já nos alerta com isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas de forma clara. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece. E o pior, ainda nem é agradecido. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Temos reverenciado quem? Pensa nisso. A terra toda está cheia da glória de Deus,
E a gente vê complexidades em vários pontos. Você dirigindo à noite aqui em Portugal, a gente fala o quê? Aquelas pedrinhas que ficam brilhando quando bate o farol. Olho de gato. Mas quem inventou essa pedrinha que brilha foi inspirado no olho realmente de um gato quando refletiu no farol do carro dele na Inglaterra. Esse cara ficou riquíssimo e acabou dando nome, de fato, ao produto de olho de gato. Ou seja, onde está a criação? Na pedrinha ou se inspirando em algo muito mais complexo? Quando a gente olha para os aviões e acha também um sistema complexo, veja que o formato de um avião é muito semelhante ao quê? A um pássaro. Então, isso vem a ideia de copiarmos a bioengenharia do próprio Deus. Quando ficamos com a mão muito tempo molhada, como é que fica o dedo? Todo o quê? Enrugado. Aí se um filho te perguntar, hein? Mãe, por que meu dedo enruga? Você fala, menino, vai para lá. É porque molha. Se isso fosse verdade, nenhum de nós entraria na piscina. Imagina, mulherada, entrando na piscina, saindo igual um maracujá. Não ia fazer isso. Já percebeu? Entenda que o enrugar, ele acontece apenas em algumas regiões do corpo, somente a região das palmas das mãos, principalmente dedo, os fingers, e os dedos do pé. Para que enrugar? Vamos para a Fórmula 1. Quando o pneu do carro precisa ter mais aderência, eles são trocados para ficar com mais ranhuras, para escorregar menos. A gente fica valorizando a Fórmula 1 que troca o pneu em 3 segundos. Só que os nossos dedos se adaptam. Se eu secar a mão, o dedo volta ao normal, sem trocar as pontas. E você ainda reclama que o dedo ficou enrugado, feio. Mas é só para quê? Para que o objeto não escorregue com facilidade enquanto a mão estiver molhada. Já tinha pensado nisso? Artigos recentes tentam explicar esse processo, dizer que isso foi uma adaptação ao longo de bilhões de anos. Aí você vai ver quem é que interpreta: um centro de evolução. Então o dado existe, o problema é o quê? A interpretação associada. Veja que nós estamos contemplando diversos processos de controle do nosso Deus. Paulo nos diz isso em Colossenses 1,15. Ele diz que Ele é superior a todas as coisas. Deus criou tudo no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas. Olha aqui, fala alto. Em ordem e harmonia. Você agora está aqui já fala, gente, quando que esse cara vai parar de falar? Pelo amor de Deus. Pensa uma coisa. Você está aqui viajando comigo. Teu intestino está funcionando. Está processando o café da manhã que você tomou. Sua frequência cardíaca está batendo aí 70 batimentos por minuto, sem você controlar nada. Você nem está lembrando de respirar. E Deus está te dando esse controle. Você já pensou se você tivesse o trabalho de falar, eu preciso respirar de novo. Esqueci. Esqueci de respirar. Já pensou dormir assim? Lembrando que tem que respirar toda hora? Que caos que seria. Mas nós temos uma região chamada bulbo. Repete o nome. O bulbo percebe a hora que você precisa respirar de novo. Isso é algo maravilhoso. A gente não tem ideia da profundidade, do quão complexo é o corpo humano. E ainda reclama da vida. Nada acontece para mim. Por dia, você tem mais de 1 bilhão de células que se renovam no seu sangue. Então, assim como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, as nossas células do sangue também se renovam. E aqui tem um passeio que a gente faz na Inglaterra. Aqui vai ser muito mais fácil vocês irem nesse museu, de graça, de graça. Você, quando chegar na frente dessa estante, eu quero que você fique mais ou menos uns 5 minutos aqui. O que tem a ver um monte de livro, de 1 a 23, e com X e Y embaixo? Te lembra alguma coisa, X e Y? O que você lembra lá do ensino médio?
Os nós temos em cada célula 23 pares de cromossomos. E nesses cromossomos, que tem um formato de X, e o último é XY, o que é na verdade esse cromossomo? Eles guardam o nosso DNA. Se eu esticar o DNA todo de uma célula, a gente chega em 2,10 metros. Cada DNA de cada célula que você não vê. É porque ele está completamente compactado na forma de cromossomos. Agora, o quanto de informação ele guarda? Vai ficar fácil você entender agora. Isso é traduzido lá nos livros como A, T, C, G, um monte de letrinhas. E aqui o artista usou da informação da biologia para mostrar isso até para um leigo. Esse aqui é o meu dedo. E essa aqui são as letrinhas. Arial 3. Certo? ATCG, ATCG. São 2 bilhões de letrinhas dessa. Que em sequência, entre mim e pastor, a diferença é apenas de 0,1%. A nossa diferença aqui, entre todos nós, 0,1%. A sequência é a mesma. 2 bilhões. E isso cabe no nosso corpo? Não. Isso cabe em cada célula que você não vê ao vivo. E chega alguém para te dizer, como Charles Darwin, que nem médico era, que nem biólogo era. Charles Darwin era um naturalista, teólogo, que disse que nós somos formados então a partir de uma seleção natural e as coisas foram se ajeitando ao longo do tempo, pelo amor de Deus. Imagina aquela sopa de letrinha e alguém chegar para você e falar assim: gente, eu fui comprar hoje uma sopa de letrinha, botei lá no meu prato e apareceu Jesus te ama. Mas tu é crente, mas tu é mentiroso, hein? O interessante é que o Jesus te ama não passa de 15 letras. Eu estou falando aqui de 2 bilhões para cada célula. Tem alguma coisa aí, não tem? Essa história de Y, quem é que tem? Homem ou mulher? Homem. O meu Y é igual ao do meu pai, que é igual ao do meu avô, que é igual ao do meu bisavô. Ou seja, linhagens paternas eu consigo determinar pelo cromossomo Y. Aqui na Europa, eu já vi pessoas dar de presente um para o outro para saber a sua ancestralidade, saber qual foi o caminho do cromossomo Y. É um bom presente, né? Meu orientador aqui da Europa fez isso com o irmão dele. O que eu vou dar no final de ano? Vou te dar um teste genético. O teste genético do cromossomo Y, sabe onde bateu? As origens dos Ys? No norte da África e região do Oriente Médio. Isso tem alguma conexão com a palavra ou não? Porque quem é o Y de Jesus? Quem é o Y de Adão? É por isso que Paulo diz que Jesus foi o segundo Adão. Estão entendendo? Colocar então de forma relativa de que a história de Adão foi algo apenas metafórico, você está anulando o poder da cruz, porque está tudo alinhado, está na mesma sequência da história. Cuidado então com isso. Na questão das mulheres, a mesma ideia, só que ao invés de Y é a mitocôndria. Também conseguimos chegar à mesma origem da região da África. Então, o que eu quero incentivar com vocês aqui é a ideia da honestidade intelectual. Dúvidas, todos nós vamos ter. Só que existem princípios que a gente não pode abrir mão. Eu não sei se de fato Adão tinha umbigo, nem Eva. Mas isso não é questão para eu colocar em dúvida a fidelidade da palavra e nem tampouco o poder de Cristo na minha e na sua vida. Aqueles que entendem pouco da palavra e se submetem pouco a ela, ele aproveita muito mal essa terra. Até mesmo um passeio no Louvre não faz sentido. Você sabia que o Louvre tem mais de 50% dele inspirado na Bíblia? Você sabia que dentro do Louvre tem um código de Hammurabi, que é escrito lá no livro de Êxodo? Olho por olho, dente por dente, está lá. Na sala principal, fala aí,
Quem já foi ao Louvre, a sala mais concorrida, qual é? Qual é? Mona Lisa. O tamanho do quadro? Aí você fala, é só isso? Deixa eu ir embora. Aí você vai assim, deixa eu ir embora. Quando você vai embora, tem um quadro enorme que ninguém dá conta desse quadro. Esse quadro representa as bodas de Caná. Um quadro maravilhoso, pintado no século XV. O que eu quero dizer, como uma metáfora, é que quando a gente não comunga da ciência escondida aqui, é como se eu estivesse passeando nas salas da vida e esquecendo as grandes pinturas, a grande autoria do processo divino. Não tenha isso como algo, como luxo. Tenha isso como ferramenta, porque tem muita gente criando obstáculo, colocando a ciência na frente, se esquecendo do grande papel divinal, do sangue, do perdão. Para terminar, eu queria mostrar uma figura, que ela é chocante, essa aqui. Os nossos tecidos só são muito bem unidos. Vem cá, meu amor, vou fazer um exemplo aqui com você. Fica aqui comigo. Uma célula só fica bem aderida à outra por conta de uma participação de uma proteína que está aqui entre nós. Emanuel, vem cá, filho. Essa proteína fica aqui no meio da gente. Essa proteína se chama laminina. Fala o nome. Laminina. Quando foram ver o microscópio eletrônico, qual é o formato dessa laminina? O formato é um formato de cruz. Faz um formato de cruz aí. De cruz, abre os braços. É aquela que está ali em cima, gente. Aquela proteína que está brilhosa ali é o formato da laminina. O que eu quero dizer é que o que une uma célula a outra é a cruz. No ambiente da igreja, com tantas diferenças, com tantas histórias distintas aqui, que a gente teria que passar meses para entender cada contexto. Veja, a união é feita pela cruz de Cristo. E a gente vê que esse amor que reina nos cela, nos une. Você já imaginou alguma doença cuja laminina, quando ela não funciona, o que ocorre? É o que está ali por trás daquela imagem. Ela é tão forte que eu acabei ocultando, mas ela é chamada epidermólise bolhosa, uma doença gravíssima, que não tem cura, tem apenas controle. Se a cruz não estiver no meio, não há adesão. E as feridas, elas se multiplicam ao longo da vida. Para terminar, valorize a cruz. Tenha ela como primeira essência. Tenha ela como o seu alvo principal de vida. Eu queria agora que você fechasse os seus olhos e a gente pudesse refletir nesse grande poder da essência de Deus em mim e em você. Lembrando do poder sacrificial da cruz. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor.
só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vamos ficar de pé? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes, gotas de adoração. Canta. Perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Pra te adorar, quero ser primeira essência, meu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o ano de 2025 maravilhoso. Eu queria agradecer a oportunidade, viu, pastor? E quem sabe seja o primeiro momento de muitos aqui. Amém? Já me convidando, olha só que coisa ousada. Mas queria agradecer de coração a paciência. Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, mas eu precisava deixar esse recado aqui de renovo para vocês. Tenham sempre no seu coração a forma preparada para responder com fé e mansidão a fé que há em vocês. Deus abençoe.